Tem uma coisa que todo mundo me pergunta muito, que é o seguinte, ó, Gustavo, eu sou muito tímido, como é que eu faço para entrar ao vivo? E aí tem uma boa notícia em relação a isso, tá? Tem algumas técnicas que a gente usa para driblar a timidez. Primeiro que o seguinte, quando você está fazendo uma entrada ao vivo, você não está falando para milhares de pessoas, quer dizer, até você está falando para milhares de pessoas, mas o que você está vendo é isso, ó. O que você está vendo é isso aqui, ó. Essa é a visão do repórter. O repórter está vendo uma câmera. Então, uma das técnicas principais é você se concentrar no seguinte, não, eu não estou falando para milhares de pessoas, eu estou falando para uma câmera e a câmera não me julga, a câmera ela não vai rir de mim, ela não vai contrapor o que eu estou falando. Se concentre que você está olhando para uma câmera, olhe para o fundo da câmera, a câmera é composta por várias lentes assim, né? No final da lente tem uma bolinha bem pequenininha, é para essa bolinha que você tem que fixar o olho e se concentrar na câmera, a primeira coisa. A segunda coisa é você ensaiar muito bem aquilo que você vai falar. Por quê? Quando você conta uma história para alguém, de repente a primeira vez que você conta essa história, você vai contar a história talvez não tão bem ou vai contar ela não tão rica com detalhes. A segunda vez que você for contar essa história para uma outra pessoa, a história já vai sair, vai fluir melhor. A terceira, quarta, quinta vez, a história vai quase que ser automática de você. Então, o que você tem que fazer na maioria das vezes? Você tem que ensaiar muito aquilo que você vai falar. Principalmente se você está começando agora. Ensaie as suas entradas ao vivo. Fale, repita aquilo várias vezes na sua cabeça. Bom, eu vou começar falando isso. E fale exatamente como você vai falar. Não é decorar. Você não pode decorar. Por que você não pode decorar uma entrada ao vivo? Porque se você decorar, no momento que a palavra que estava ali decorada, a próxima palavra não vier à sua cabeça, vai desencadear e você não vai lembrar do resto. Então, eu não aconselho decorar. Se você tentar decorar, a tendência de dar um branco ela é muito grande. O que você tem que fazer? Você tem que repetir aquela história, não precisa ser sempre nas mesmas palavras, mas você tem que colocar como aquela história fique algo natural para você. Você vai entender aquelas informações que você está passando. E aí quando você for entrar ao vivo, você vai estar muito calmo, ou muito calma, né? Porque você já entendeu aquelas informações, aquela história, né? Vou colocar entre aspas, que você vai contar para alguém, aquela conversa que você está tendo, ela já vai fluir de forma muito mais natural. Então não tente decorar a entrada ao vivo. Se você tentar decorar, é muito possível que você fique nervoso. E aí a timidez ela vai aflorar ainda mais. Então se você tentar entender as informações, tentar passar e repassar ela várias vezes na sua cabeça, mesmo que com palavras diferentes, você vai entender aquilo que você está falando, aquilo vai ficar natural, você vai se acalmar e você vai ver como a timidez ela não vai aparecer, porque você vai estar muito tranquilo, né? A timidez normalmente ela aparece quando a pessoa está mais nervosa. Você ficando tranquilo, você dribla a timidez. Então não tente decorar, é algo importante que eu sempre passo, né, para os meus alunos entrando no jogo principalmente. Não decore a sua entrada ao vivo, entenda a informação que você está falando, conte como se fosse uma história, estude bem aquelas informações e você entendendo aquilo na sua cabeça, tudo vai fluir melhor, você vai driblar a timidez, não vai ficar nervoso e a tendência de dar um branco no ar, né, que é aquela coisa que, não sei o que eu vou falar agora, ela desaparece completamente.